Capítulo 26 e o versículo 48 a seguir. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de obreiros geral, trimestral. Amanhã estaremos juntos na Santa Ceia, aqui cultuando, adorando a Deus como um só corpo. Mas hoje nós estamos em uma reunião de obreiros. E obreiros são aqueles que entenderam que o seu chamado é para ir até o fim. Não retroceder, não voltar atrás, porque fomos chamados por Deus e Deus também nos dá graça para que possamos servi-lo. E desde já agradeço a Deus pela vida dos irmãos, dos pastores, pela disponibilidade de estarem aqui. Que Deus continue abençoando vocês. Pastor Adriano, o pastor Caleb, o pastor Diego, o pastor Egildo na pessoa do presbítero Denner. Hoje o pastor Egildo tem culto lá, então ele conversou comigo que eles estariam revezando para amanhã todos estarem aqui e não deixarem o culto. Então o presbítero Denner está aqui hoje representando a congregação de Amarante, também como copastor da igreja. Amém? Vamos ler o texto bíblico. Mateus, o capítulo 26 e o versículo de número 48 a seguir. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Senhor, fala conosco nesta noite. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, seja tão somente a tua palavra sobre nós e que as tuas direções estejam sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e pedimos. Abre a porta da palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu assento, em nome de Jesus. Nós vamos ministrar primeiro a palavra de Deus e depois nós tratamos das questões das congregações e os assuntos que temos que tratar aqui hoje. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, o capítulo 26, nós estamos lendo um texto bíblico muito difícil, não de entendê-lo, mas de aceitá-lo, porque este é o exato momento onde Jesus está sendo traído, e ser traído não é uma coisa que nós oramos e dizemos: Senhor, envia alguém que vai me trair hoje aqui na igreja, que vai me dar um beijo, que vai me entregar na mão daqueles que desejam me matar. Não é uma coisa confortável. Nós sabemos o destino final desta história, que é a crucificação de Jesus, sua ressurreição, e que tudo estava dentro de um propósito divino, daquilo que Deus, na sua onisciência, já havia decretado. Nós entendemos que havia uma vaga para um traidor, e Judas deixou o diabo entrar no seu coração. Nós não acreditamos que Judas ele foi predestinado a isso, mas ele não guardou o seu coração, e estas coisas foram tomando lugar ao ponto em que ele permitiu o diabo tomá-lo completamente, e ele se colocou neste lugar de traidor. O texto bíblico é um texto que fala sobre um dos momentos mais difíceis da história de Jesus, o momento da traição. Quem estava traindo Jesus não era alguém que ele não conhecia, muito pelo contrário, meus irmãos. Quem estava traindo Jesus era um discípulo. Lembrando os irmãos que Jesus havia orado toda uma noite, e depois desta noite de oração, ele escolhe os seus discípulos, ele elege os seus discípulos, ele chama os seus discípulos dentro de um propósito e uma direção que Deus mesmo havia dado. Jesus nunca escolheu um traidor, ele chamou homens para o servir, serem discípulos. Mas as escolhas de Judas,
as decisões de Judas, as más decisões deste homem, fizeram que o discípulo se tornasse um traidor. Fizeram que um homem chamado por Jesus tornasse este chamado em uma maldição na sua vida. É algo que era para ser positivo, abençoador, se tornou em algo que foi, de fato, uma maldição na vida dele. Chamado para ser fiel, traiu. Chamado para ir até o fim, vendeu Jesus. Chamado para ser posicionado, negociou o seu próprio Senhor e o seu próprio Salvador. Por isso hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este tema. Quando o meu chamado se torna em maldição. Qual é o tema? 1, 2, 3. Não era um propósito de Deus que o chamado de Judas se tornasse em uma maldição. Mas ele, por suas decisões, fez que isso acontecesse. Irmãos, olhe para cá em nome de Jesus. Todos nós estamos sujeitos a isto, a andarmos com Jesus, a ouvirmos a palavra de Jesus, mas trairmos Jesus, negociarmos o chamado que Ele tem na nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a deixar-nos levar pelos sentimentos dos nossos corações, a não entendermos o plano divino, ao ponto de achar que os nossos prazeres são maiores ou mais importantes que a vontade que Deus tem em nossas vidas, em nossas casas e em nossas famílias. Você e eu corremos o risco de entrar pelo caminho que Judas entrou. O caminho de conhecer o Salvador, mas ir para a perdição. O caminho de saber que Jesus é a verdade, mas escolher andar na mentira. De saber que Ele é a luz, mas andar em trevas. De saber que Ele é a vida, mas ter um final de morte horrível. Todos nós corremos o risco de, uma vez que fomos chamados, irmãos e irmãs, deixarmos ou permitirmos que o diabo entre nos nossos corações e faça com que aquilo que era para ser um privilégio e uma honra se torne uma maldição na nossa vida. Porque quando não entendemos o verdadeiro chamado, o peso do chamado começa a nos esmagar. Quando não compreendemos o verdadeiro propósito do ministério e da obra, esta obra começa a ser intragável, insuportável. O peso dela começa a ser maior do que o que nós podemos suportar. E há algumas coisas que nós devemos entender para que isso não aconteça, para que não estejamos beijando Jesus em nome de ter uma comunhão com Ele, mas na verdade trocando, negociando, barganhando Jesus pelos meus próprios interesses pessoais. Nós corremos o risco de fazermos aquilo que é bênção se tornar em maldição. E talvez eu esteja pregando esta palavra a nós como um alerta de Deus para cada um de nós, que nós não podemos negligenciar aquilo que foi colocado nas nossas mãos. Nós não podemos brincar com aquilo que não veio de graça para nós. Foi pela graça, mas não foi de graça. Custou um alto preço, o preço de sangue vertido na cruz. Não podemos esquecer, meus amados irmãos e irmãs, que quem nos chamou não foram os pastores. Quem nos chamou não foram os líderes. Este chamado, ele veio do alto para nós, porque a Bíblia diz que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Não podemos esquecer que ser chamado por Jesus, então é algo muito sério. É algo em que devemos entender e não brincar. Não
deixar de vigiar, não baixar a nossa guarda, não nos deixar levar pelos nossos sentimentos, mas depender dele e continuar olhando para ele, como se fosse o primeiro dia em que ele nos chamou. Continuar mesmo com anos de ministério, olhando para Jesus com o mesmo sentimento da primeira vez que ouvimos a voz dele nos chamar. Para que isso não se perca. E para que aquilo que era para ser bênção para inúmeras vidas, não se torne maldição em nós. Conheço muita gente que foi chamada por Deus e tinha dons, talentos, coisas preciosas que se perderam. E dentro deles, porque não entenderam o propósito, se tornou uma maldição para suas vidas. Eu tenho um amigo que quando nós aceitamos Jesus, ele tinha o dom da palavra, gravava as coisas com facilidade, e quando começava a pregar, parece que o céu se abria, irmão. Não fazia muita força, e Deus ia operando, fazendo prodígios, sinais, maravilhas, mas se decepcionou com os homens. Parou de lembrar daquele que havia chamado, esqueceu de quem era a fonte, a força do seu chamado. Cria que não era mais por Deus, mas era pela sua autossuficiência, a força do seu braço. Entrou em depressão, dentro de um quarto, e nunca mais saiu de lá. O chamado de Deus, irmãos, para nós, então, é algo muito sério. E como Judas brincou, negociou, não entendeu o propósito de Deus, nós também não podemos correr este risco. Não podemos negociar. A pergunta que eu lhe faço é: quando o chamado que Deus tem nas nossas vidas se torna em uma maldição? E como vamos vencer estes sintomas antes que eles nos levem à perdição total? Quando o chamado se torna em maldição, em primeiro lugar, quando a aparência vale mais do que o desejo de servir. O chamado que Deus tem em nós se torna em maldição quando nós focamos mais na aparência do que na motivação correta no serviço. Quando nos preocupamos mais com aquilo que vão pensar do que com o que Deus pensará a respeito de nós. Aquilo que é bênção se torna em maldição quando nós seguimos o caminho de pessoas que querem agradar aos homens e não querem ou se esqueceram de agradar principalmente aquele que nos chamou, que é o Senhor. Quando nós seguimos o caminho da aparência e nos perdemos aqui dentro do coração, aquilo que é bênção começa a se converter em maldição. E nós vamos indo, deixando o caminho e começando a tomar atalhos, bajulando, agradando, fazendo coisas para agradar homens, para chegar mais rápido em lugares em que Deus não nos mandou estar. Eu vi um vídeo esses dias que me chamou a atenção, de um pastor que falava do maior dom que existe na igreja hoje, principalmente no meio dos obreiros, o dom da bajulação. Uma linguagem mais chula, puxa-saquismo. No espanhol chamávamos chupa-oreja. Por quê? Porque pessoas creem que o chamado que Deus tem será conquistado pelas palavras que agradam os homens. Meus irmãos, nunca agradar os homens foi o primeiro lugar. A Bíblia diz que nós devemos amar, perdoar, suportar, tratar um ao outro com mansidão, mas ela nos alerta que a bajulação é um perigo e que o homem é provado pelos louvores que recebem. Judas opinava em questões financeiras, visando o natural, como no caso da mulher que quebra o unguento e o derrama, perfumando a casa e começa a enxugar os pés de Jesus e adorar Jesus, oferecer o seu culto. E
Judas olha para Jesus e diz: por que não vende isso e não dá aos pobres? Parecia a coisa mais linda do mundo, só que o propósito de Judas era diferente do propósito de Jesus. Jesus não tinha compromisso em fazer aquilo que agradava aos homens. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele estava dizendo: o meu compromisso, Judas, não é em agradar você, tesoureiro, agradar os discípulos ou agradar a gente, dizendo que nós, aqueles que são cristãos, ajudamos os pobres. Meu compromisso é agradar ao meu Pai que está no céu e que me enviou. Nosso chamado se torna em maldição quando nós focamos na aparência e esquecemos em que Deus nos chamou para ter essência. E o que está aqui dentro vale mais do que o que está aqui do lado de fora. Por isso há um perigo. O perigo de nós nos iludirmos com as boas palavras. O perigo de nós nos iludirmos ou nos deixarmos levar pelo exterior, pela boa roupa, pela boa vestimenta, pela boa liturgia, pela boa organização e esquecermos que fomos chamados por Deus para o agradar acima de todas as coisas. Lucas capítulo 18, o versículo 9, 2 homens estão orando no templo. Um fariseu e um publicano. O fariseu tinha tudo bem, tudo no lugar. Obrigado, Deus, porque eu não sou como este homem pecador, aparência. Mas o publicano buscava misericórdia de Deus. Ele dizia: tem misericórdia de mim, que não sou digno nem de levantar os meus olhos aos céus. Há uma diferença muito grande entre serviço e ser visto. Quando o nosso chamado se torna maldição, quando nós queremos ser vistos. Só faço quando alguém me vê. Só sou obreiro quando alguém me vê. Eu só vou cumprir ou exercer o ministério quando o meu pastor está me vendo, ou quando algum irmão, companheiro de batalha está olhando para mim. É nesse momento que eu vou servir. Isso não é serviço. Isso é buscar glória para si. Isso é receber galardão na terra. Isso é tocar trombeta. É querer buscar para si uma glória que não é sua. Nosso chamado começa a se tornar em maldição quando nós queremos agradar a terra e esquecemos de agradar o céu. Por que devemos servir? Servimos por constrangimento. Ele morreu por mim, eu servirei a Ele até o fim. Eu entrego a minha vida para servir a Deus. Eu lembro de alguém que foi consagrado e no dia da sua consagração, o pastor lhe chama e diz: fulano está sendo consagrado hoje porque ama a Deus e dá testemunho de que serve a Deus quando vem e quando não vem. E uma pessoa questiona e diz: eu nunca vi alguém ser consagrado porque ama a Deus. E eu olhei para essa pessoa e disse: ninguém pediu a tua opinião. Deus sabe, e ele está sendo consagrado porque o amor é o dom perfeito. E o irmão ficou me olhando e querendo achar argumento, e aí eu abri a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13 e tive que explicar para um companheiro, eu era diácono, explicar para ele que se não tiver amor não adianta nada, porque não é a aparência, é o verdadeiro desejo de servir a Deus que importa. E eu lhe pergunto, será que estamos mais preocupados com o exterior? Será que estamos servindo a Deus e isso está se tornando em maldição para nós? Será que o que estamos fazendo tem trazido para nós ainda mais condenação? Não é deixar de fazer a obra porque não faço com o sentimento correto. É consertar o coração para que isso não te leve para um abismo profundo de perdição eterna.
meu chamado se torne maldição, quando a aparência vale mais do que o desejo de servir. Em segundo lugar, nosso chamado se torne maldição quando servimos a Deus sem um propósito. Estar na igreja, mas não saber o porquê está aqui. Não se envolve, não sabe para onde vai, não sabe quem é, não sabe quem o chamou, não sabe o que tem que ser feito, não entende a maneira correta de servir, serve mas murmurando, serve mas falando mal do outro, faz, mas se esqueceu de que o propósito não é fazer de qualquer jeito. Está na igreja, mas não se envolve, tem um chamado e não se gasta, ocupa o espaço, mas não tem utilidade. Sabe que o reino de Deus é espiritual, mas vive e se comporta de uma maneira carnal. Se não me engano, foi Dwight Lyman Moody, o que criou o exército da salvação, um grande evangelista, que disse que o maior problema da obra são os obreiros. Por quê? Porque quando não entendem o propósito, impedem aqueles que entendem de cumprir o propósito. Nós devemos entender que este reino é espiritual, meus irmãos, e que nós não estamos aqui por méritos humanos, nós não estamos aqui porque somos bons, nós não fomos escolhidos simplesmente porque Deus nos viu e nos chamou. Ele sabe por que nos chamou, tem um propósito para nós, para mim e para você, e nós não podemos viver a vida cristã ministerial de qualquer maneira. Servimos a Deus sem propósito, quando nós fomos chamados para sermos homens e mulheres de Deus, e não somos. O profeta Jeremias disse, e nós conhecemos muito bem a primeira parte do versículo: maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas a continuação do versículo nós não lembramos. Maldito aquele que priva da espada o sangue. E o que Jeremias estava dizendo? Além de ser maldito aquele que faz a obra de Deus sem propósito, do jeito que quer, maldito é aquele que sabe que foi chamado para guerrear e não guerreia. Maldito é aquele que sabe que foi chamado para lutar e tem as armas disponíveis e não luta. Se acovarda, tem medo do que a batalha pode trazer. Irmãos, foi Deus que nos chamou, foi Deus que te escolheu. Quando Ele te escolheu, Ele já determinou tudo na sua vida, Ele te dá graça, Ele te dá condições. Por isso que Deus não precisa levantar quem é, porque Ele dá a condição para ser. Por isso que Deus não precisa levantar quem tem, porque Ele traz os recursos. Por isso que Deus não precisa de ajuda humana, é porque Ele que dá graça para nós cumprirmos o ministério. Agora, o chamado de Deus se torna em maldição quando nós queremos viver do nosso jeito. Servir a um Deus vivo, mas com o coração morto. Servir a um Deus santo, mas com a vida errada, em pecado diante de Deus. Principalmente o pecado da iniquidade, o pecado que está escondido dentro do coração. Mateus capítulo 7, Jesus diz algo tão profundo e nós esquecemos. Quando se apresentarão diante dele, dirão: Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome fazemos a obra. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam o quê? A iniquidade, o orgulho, a soberba, a arrogância espiritual. Digo que sou de Deus, mas na verdade não sou.
sou de mim mesmo. Digo que sou de Deus, mas busquei minha glória. Vivi sem o propósito espiritual. Vivi sem o propósito de Deus em mim. Fiz com que o chamado que Deus tem na minha vida se torne em maldição. Porque fui chamado para glorificar a Ele. E busquei a glória para mim mesmo. Segundo aos Coríntios capítulo 2, o verso 15, a Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Somente homens e mulheres espirituais vão compreender os verdadeiros valores do reino de Deus. Não é pregar bem nem cantar bem, é ter um caráter que glorifique a Deus. Uma vida com equilíbrio, condizente com a mensagem. Falamos de amor, mas amamos. Pregamos a palavra de Deus, mas temos compromisso com ela. Ou pelo menos lutamos para não abandoná-la. Para que o chamado não se torne maldição. Para que a graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo, não se torne vã dentro de nós. Quantos têm servido a Deus desta maneira? Eu faço o que eu quero. Eu sou o dono de mim mesmo. Eu sirvo a Deus da minha maneira. Eu faço as coisas como me dá a gana, do jeito que eu gosto. O problema é, Ele é maior que nós. Paulo, repetindo o texto do profeta Jeremias, vai dizer: como pode o oleiro dizer para o barro dizer para o oleiro, o que fazes? Como pode um caco de barro, tem uma tradução que diz, dizer para o oleiro, o que o Senhor faz? Como nós podemos ditar as regras para Deus? Se são as regras de Deus, dentro da sua palavra, que nos julgarão. Quando o chamado se torna maldição, quando as minhas prioridades e vontades são maiores que a vontade de Deus. Judas amou mais o dinheiro e o prazer da terra que Jesus, e por isso vendeu Jesus, negociou Jesus, entregou o maior homem que já andou por essa terra por 30 moedas de prata. Não foi o valor, foi a vontade e a prioridade de Judas que foram maiores que o amor que ele tinha por Jesus. Foi porque o diabo encontrou lugar no coração de Judas. Porque o diabo sempre encontrará lugar em corações que se opõem à vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, o que é a vontade do homem, meus irmãos e irmãs? A vontade do homem é caída, a vontade do homem é maligna, a vontade do homem é uma vontade que leva à perdição. O nosso chamado se torna em maldição quando nós amamos mais os prazeres desta terra que Jesus. Mateus capítulo 26, Jesus contraria Judas e Judas revela o que está no seu coração. João capítulo 12, o verso 6, a Bíblia diz que Judas roubava o dinheiro da bolsa, das ofertas do culto. Ele amava o dinheiro. Ele perdeu Jesus por causa da terra. O apóstolo Paulo, na sua última carta a Timóteo, a segunda carta, a última carta escrita, ele vai se referir a um personagem bíblico que se chama Demas. E diz que Demas o abandonou porque amou o presente século. Homens que andaram com Deus, mas suas vontades e suas prioridades não foram as prioridades que Deus tinha na vida deles. Nós corremos o risco de andar com Jesus, mas ter o coração em outro lugar. Corremos o risco de andar com Jesus, mas com prioridades diferentes das prioridades e dos valores do reino de Deus. O nosso chamado se torna em maldição, porque nós queremos nos agradar. Paulo, escrevendo a Timóteo, também diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres e dos deleites que amigos de Deus.
Eu lhe pergunto, com todo temor nessa noite, qual é a sua prioridade? Que vontade é a vontade que domina no seu coração? Você e eu não podemos amar mais a terra que o céu. Você e eu não podemos mais sonhar com a terra do que com o céu. Essa vida, como disse o apóstolo Tiago, é como a onda do mar que vai e vem e nós não percebemos. É como o vapor que ligeiro passa. Essa vida, ela passa muito rápido. Hebreus 9:27, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após vem o juízo. Não podemos brincar com esta vida, ela é uma só, e ela passa muito rápido. Não podemos brincar com os nossos corações. Por isso, Provérbios capítulo 4, versículo 23, o sábio Salomão vai dizer: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. Foi o que o Senhor disse para Caim em Gênesis capítulo 4. Cabe a ti dominar o teu desejo. Guarda o teu coração, para que as tuas prioridades não se tornem maiores que a vontade de Deus, para que o teu sonho não seja maior que o sonho de Deus, para que o chamado que Deus tem na tua vida não se torne maldição. Guarda o teu coração. Para de desejar o tesouro da terra. Para de sonhar com as coisas da terra. Uma coisa é trabalhar, sustentar tua casa e viver bem. Outra coisa é não viver o que Deus tem, porque o teu coração está preso. Porque as prioridades, o que está em primeiro lugar não é mais Jesus. Alguém disse um dia que o que está em primeiro lugar domina os demais lugares. Eu me atrevo a dizer que existem obreiros que o seu coração já não é mais dominado pelo Espírito Santo. Existem obreiros que o seu coração já não é mais guiado pela vontade de Deus, pela vontade ativa de Deus. Porque fugiram tanto que agora estão somente na vontade permissiva. É a misericórdia, é a longanimidade de Deus, que lança o profeta no mar, que envia o peixe. É a misericórdia de Deus. E o profeta tenta fugir para um lado, fugir para o outro, pede a Deus que o mate. É a longanimidade de Deus que tem sustentado alguns de nós, porque estamos amando mais a terra que o céu. E se eu lhe dissesse que amar a terra é amar o inferno, e se eu lhe dissesse que amar os prazeres do mundo é amar esta vida que não viveremos, porque a verdadeira vida ela ainda se manifestará, é a vida eterna. Se hoje Deus pedisse as contas e estivesse com a mão estendida diante de mim e de você e dissesse: me mostre, não o que você fez, não, mas que você me amou fazendo o que eu lhe chamei para fazer, o que nós responderíamos, meus irmãos e irmãs? Uns diriam: mas fulano me disse tantas coisas, e o Senhor dirá: se aparte de mim, tu que guardaste a mágoa. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Alguns dirão: eu não tive tempo, e o Senhor dirá, falará a nós e nos lembrará, mas eu lhe disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O que ele diria para nós? Jesus ainda pode lhe contrariar, ele ainda pode puxar tuas orelhas, ele ainda pode dizer não para você, ou quando Deus contraria a tua vontade, você esperneia, fica bravo, murmura, questiona Deus e diz: por que, meu Deus, eu não mereço passar por isso?
Eu nunca vi Deus errar uma prova. Eu nunca vi Deus errar um endereço. Eu nunca vi Deus errar um processo. Quando passamos pelos nossos processos de enfermidade, eu botei algo, eu entendi algo que eu coloquei na minha cabeça. Eu digo, eu não perguntarei o porquê. E eu orava e dizia, eu sei que preciso, eu só quero saber o que o Senhor quer que eu faça agora. Eu não quero questionar o porquê tu trabalhas dessa maneira. Quem sou eu para perguntar alguma coisa para aquele que é onisciente? Quem sou eu para questionar Deus porque Ele permite a dor, a angústia, as vergonhas, o constrangimento, as calúnias, as traições, as inúmeras mentiras? E Deus em silêncio. E um dia Deus falou comigo e me disse isso. Eu sei o que eu faço. Eu sei como eu trabalho. E o que eu fazia contigo era acelerar algumas coisas em detrimento de outras que virão. Porque se eu não trabalhasse a tua estrutura, tu não suportaria o que eu tenho para ti. E Deus quer trabalhar conosco, porque Deus não está condicionado ao agora, Ele vê o amanhã. E nós estamos brigando porque nós amamos a terra e os prazeres. E Deus começa a nos apertar e tirar as coisas de nós, e tirar o controle da nossa mão, e nos fazer lembrar que se Ele não disser, ninguém diz. Que se Ele não curar, ninguém tem poder de curar. Que se Ele não abrir a porta, pode homem enviar dinheiro, oferta, médico trazer o melhor remédio, não tem saída nenhuma. E Ele vai nos apertando para que o nosso coração se alinhe com a vontade dEle. E eu lhe pergunto, quantas vezes mais Deus vai ter que nos apertar, trabalhar conosco, para que a vontade dEle seja feita em nós? Deus ainda pode trabalhar com você? Ou porque você é crente dinossauro, 200 anos de igreja, 300 anos de ministério, foi diácono na igreja de Noé, Deus não pode mais trabalhar? Ou porque você é pastor, eu sou pastor, Deus não trabalha mais comigo? Nunca li isso na Bíblia. Eu olho para a vida de Jesus, o maior homem que já existiu. Uma cruz, traições, negações, abandono, lágrimas de sangue, suor de sangue, pregado na cruz. 2 ladrões perto do homem mais justo que já existiu na terra. Eu olho para a vida de Paulo, eu olho para a vida dos discípulos, eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Porque minhas lutas são, por que Deus? O Senhor permite a privação? Porque as coisas nunca dão certo em tal área, Senhor? E eu começo a lembrar, meu Deus, como eu sou egoísta. Eu estou pensando em comer melhor e vestir melhor, e os meus irmãos estiveram pensando em pregar o Evangelho até o fim. Privados, abandonados, naufragados, humilhados, chicoteados, escravizados, mortos, torturados. E nós estamos olhando para o nosso prazer, achando que somos bons. Quando o chamado se torne maldição. Em quarto lugar, vou fazer uma recapitulação. Em primeiro lugar, quando a aparência vale mais que o desejo de servir. Em segundo lugar, quando servimos a Deus sem um propósito. Em terceiro lugar, quando minhas prioridades e vontades se tornam maiores que a vontade de Deus. Em quarto lugar e último, quando as minhas decisões erradas acabam me levando para o lugar errado. Quando nós chegamos a um ponto em que nos distanciamos tanto do propósito divino, que as consequências são consequências inevitáveis. Judas se arrependeu. Foi para o lugar onde recebeu as moedas.
jogou as moedas para eles. Nem eles quiseram, nem eles aceitaram aquela oferta, a oferta do sangue de um justo. Compraram um campo de sangue, já era uma profecia antiga. Se ele fosse para a cruz, ele encontraria perdão. E se Judas não buscasse os fariseus, ele encontraria misericórdia. Mas ele foi para o lugar errado, porque as suas decisões já estavam levando ele para lá. Qual foi o fim de Judas? Suicídio, morte eterna, separação total. Judas é o exemplo em que ninguém de nós poderemos dar desculpas, porque Deus sempre dará uma oportunidade para nós. Judas é o exemplo de que ser discípulo de Jesus, ter nome de obreiro, ter título e cargo na igreja de Jesus, ser o mais antigo na igreja de Jesus, não é suficiente. Se nossas decisões estão nos levando para algum lugar, toda decisão, meus irmãos e irmãs, tem uma consequência. Para onde nossas decisões estão nos levando? Então, estão nos levando para que o chamado se torne bênção ou para que o chamado se torne maldição? Estão nos levando para que a obra que Deus tem em nós gere vida no coração de alguém ou gere morte no coração de alguém? Nossas decisões estão nos levando a sermos mais parecidos com Jesus ou mais parecidos com o diabo? A sermos crentes de verdade ou crentes nominais? A sermos fervorosos ou apostatados? A servirmos a Deus porque nos convém ou porque tivemos um encontro verdadeiro com Ele? Não queira lutar sozinho. Não lute na força do teu braço. Não se isole nas tuas razões ou emoções. Eu fico olhando para a vida de Judas e pensando, e se ele buscasse ajuda no lugar certo? E se ele pedisse ajuda para alguém que verdadeiramente poderia ter ajudado? E se ele corresse aos pés da cruz? Mas ele não foi. Hoje nós temos a oportunidade de não fazer como Judas, que reconhece o seu erro, mas não busca Jesus, que reconhece que as suas decisões foram erradas, mas continua indo para o lugar errado. Não vos enganeis, meus irmãos, Gálatas 6:7, de tudo que o homem semear, disto também colherá, é o que diz o texto bíblico. A segunda pergunta que podemos fazer é: como ser curados depois que detectamos que o chamado de Deus tem se tornado maldição? Como receber a cura, uma vez que nós olhamos para dentro de nós e estamos descobrindo que estamos nos afastando do caminho da verdade e da vida? Em primeiro lugar, temos que nos render aos pés da cruz. Temos que dizer para Ele: eu também quero ser crucificado com Cristo. Ao ponto de não viver mais eu, Gálatas 2:20, Paulo diz sobre isto, mas que Cristo viva em mim. Ao ponto que não seja mais o Marcelo, o João, a Joana, que não seja mais eu, mas seja o Senhor, a vontade, o querer, a boa mão do Senhor estendida sobre a minha vida. Como vamos ser restaurados quando nós olharmos para a cruz e entendermos que não somos bons, que não merecemos, que somos frutos do favor imerecido, da dádiva perfeita, da misericórdia de Deus sobre nós? Como vamos ser curados permitindo que a vontade de Deus seja feita em nós? Ainda que doa,
ainda que traga sofrimento, mas entender que é melhor sofrer com Deus do que sofrer eternamente sem Ele. Como vamos ser curados? Nos arrependendo enquanto há tempo. Isaías 55, verso 6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nessa noite, Deus está falando conosco e está nos dando um alerta, porque o desejo dele é que nós não tornemos o chamado que ele tem nas nossas vidas em uma maldição para nós. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos desta noite e vamos orar. Seja sincero com o Espírito Santo. Seja verdadeiro com Deus. Se sentir de dobrar os joelhos não é pecado, não precisa ter vergonha. Vergonha é sair daqui do mesmo jeito. O Espírito de Deus está nos chamando. Anandara hasobi anagai asuki amatai. Iriba hasuki amantui vasobi akai. Clamamos tua misericórdia. Clamamos tua graça, clamamos o teu perdão, Senhor. Irá derrace a foque a matui, o riba açuque a mantobi a camai, xerebaqui dissolve a mantui raçaia. Tem compaixão de nós que estamos aqui, porque todos nós somos necessitados. Perdoa as nossas indiferenças. Perdoa a dureza do nosso coração. Quando nós falamos que te amamos e queremos te servir, mas o nosso coração está longe do céu. Perdoa o esfriamento espiritual que deixamos entrar em nós. Perdoa todas as vezes que negligenciamos a tua palavra, ó Deus, a tua vontade, ó Deus. Todas as vezes que tu fala e nós não ouvimos. Todas as vezes que tu me chamas e tu chamas o meu irmão e nós não atendemos a tua voz. Perdoa o nosso sentimento errado, tentando fazer a coisa certa. Nesta noite muda o nosso coração. Tem misericórdia de nós e tira o coração de pedra. Tu invaraste aqui, amadai, e põe um coração de carne, sensível à tua voz, sensível à tua presença. Era queremado e vassuki amatai, irivorrosia quemantuia saia. Lava as nossas almas, ó Deus. Não nos permita tornar o chamado que tu tens em maldição. Tu és o Senhor e nós somos teus servos. Tu és o grande e nós somos pequenos. Tu és o dono e nós somos os teus filhos. Somos nós que dependemos de ti, ó Deus. Livra-nos de nós mesmos. Nós não queremos nos perder no caminho. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Akan choreha subiar quemai. Irabagan chui bahasuki ateiofobia naso. Darabai kenevio samai. Iribahasuki amantui viasei ki ataya.
ministra em nós o que precisamos. Entra onde a voz humana não pode. Quebra as barreiras do preconceito, da altivez, da dureza. Intervém nesta noite, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, nós clamamos. E clamamos tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Tome o teu assento, em nome de Jesus.